Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução inicial ainda, mas será a base para as nossas reflexões futuras sobre um importante conceito quando a gente trabalha com dados contábeis. É o conceito de conta contábil. A gente precisa resgatar o que nós vimos em vídeos anteriores, a representação gráfica do patrimônio em ativo e passivo, origem dos recursos, destinação dos recursos. Estou deixando o card aqui, caso vocês tenham perdido o vídeo. Depois nós relacionamos isso ao conceito envolvido com o princípio da entidade, que nos leva a controlar a entidade com foco no seu patrimônio e registrando as alterações que ocorrem no seu patrimônio, independente das relações que as originaram e que podem levar a entidades externas. Falamos também sobre os fatos contábeis e durante, inclusive, o exemplo, nós vimos alguns conceitos que começaram a aparecer. Percebemos que quando nós tratávamos de elementos do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, nós começávamos a perceber que nem tudo que está no ativo é igual, é uma coisa única. A gente quer saber exatamente o que é que compõe o ativo, o que é que compõe o passivo, o que é que compõe o patrimônio líquido. Então, no ativo, no passivo, no patrimônio líquido, quando a gente estava pensando no exemplo, a gente começou a perceber que a nossa entidade, na verdade, é composta por elementos como caixa, aquilo que nós temos a receber dos clientes, aquilo que nós temos nos nossos estoques, aquilo que nós devemos aos nossos fornecedores, o valor que foi empreendido, que foi investido no início da nossa empresa, o capital social, aquilo que vem sendo acumulado como resultado das nossas atividades, que seriam os lucros acumulados. Então, tudo isso a gente começa a perceber que são caixinhas onde a gente vai identificar elementos que nos permitem agora identificar o que, em sua essência, compõe esse nosso patrimônio. Então, quando a gente pega agora estes conceitos e retoma aquela representação gráfica que nós tínhamos feito da nossa entidade, do patrimônio da nossa entidade, com ativo, passivo e patrimônio líquido, nós vamos começar a perceber, então, que eles se encaixam perfeitamente naquela representação. Então, do lado daquilo que nós temos ou que vamos receber, eu tenho aqueles elementos que identificam os valores envolvidos com aquilo que está ali como caixa, clientes, estoques, equipamentos, imóveis. E do lado do passivo, fornecedores, empréstimos. Do lado do patrimônio líquido, o capital e o lucro acumulado. Então, a gente consegue perceber que quando eu digo que o meu total de ativos é X, eu estou dizendo que a soma dessas caixinhas onde eu registrei os valores para cada um daqueles elementos é que vai me dar o total do ativo. A mesma coisa com o passivo e a mesma coisa, por exemplo, com o patrimônio líquido. Então, ao somar o total do capital e o total do lucro acumulado, eu vou ter o valor do patrimônio líquido. Então, na verdade, o patrimônio líquido ele é composto por esses elementos menores que o compõem. Estes elementos menores, por sua vez, também podem ser compostos por outros elementos, e isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, no ativo, a gente percebe que alguns desses elementos têm uma característica especial. E é muito importante, quando eu estou gerindo uma empresa, saber quanto tempo eu levaria para poder ter acesso a esses recursos, ou para transformar esses recursos em algo que eu possa usar para pagar uma conta, que eu possa ter, então, uma percepção de liquidez destes elementos. E quando a gente pensa, por exemplo, em caixa, clientes e até estoque, eu consigo pensar que eu poderia transformar isso em curto prazo, em dinheiro para pagar. O caixa é instantâneo, né? O cliente é aquilo que eu vou receber, então isso provavelmente vai estar em minhas mãos num curto espaço de tempo. O estoque também, eu posso vender
Então, eu posso chamar estes elementos, por exemplo, de ativo circulante. Então, eu começo a ter classificações destes elementos. Então, vejam, quando eu digo que vou classificar agora o meu patrimônio numa primeira divisão, em ativo, passivo e patrimônio líquido, depois eu posso dividir em ativo circulante, com aqueles elementos menores que vão compor aquilo que eu consigo ter acesso ao recurso de forma mais rápida. Eu vou percebendo que esses elementos, então, me permitem ter uma visão do patrimônio cada vez mais detalhada. Olha só, por exemplo, equipamentos e imóveis têm uma característica um pouco diferente do ativo circulante. Ele é um ativo não circulante. Eu teria mais dificuldade em transformar esses elementos em recursos a serem utilizados imediatamente. Então, ele não é circulante, não é algo que está circulando, que está à minha disposição imediata. Então, percebam que eu consigo ter elementos que, por sua vez, são compostos por elementos menores, que, por sua vez, são compostos por elementos menores. E esses elementos, então, vão compondo uma estrutura. Esta estrutura, então, cada um desses elementos dessa estrutura eu posso denominar como conta contábil, ou seja, é um nome técnico que me permite identificar um determinado componente do meu patrimônio. Como é que eu registro isso? A gente vai ver que existe uma forma, um livro, um formato específico para poder registrar as informações relativas a uma determinada conta contábil. Esta estrutura de registro, que a gente chama de livro, porque ele é estruturado sob a forma de um livro, mesmo que agora sendo digital, é o que a gente chama de razão. Ele é formado por folhas em que cada folha, quer dizer, cada parte deste livro, é relativa a uma dessas contas. E o seu título, então, para cada uma dessas folhas, deve indicar a que conta ele pertence. E ele tem como característica, então, registrar tudo o que acontece em cada uma dessas contas. Calma que a gente vai entrar em mais detalhes sobre o que é um razão. Aqui a gente só precisa saber como é que os dados, como é que a informação fica atrelada, vinculada a uma conta contábil. Ela fica registrada por meio de um livro chamado razão. Vamos exemplificar um pouco. O conjunto de cadeiras, mesas, computadores, eu poderia identificar que elas têm características próprias, esse conjunto tem características próprias. Então eu posso registrar numa conta chamada móveis e utensílios. Pequenas despesas, sem necessidade de discriminação, eu poderia chamar de despesas diversas. Opa, esse ficou um pouco diferente dos demais, né? A gente vai ver daqui a pouco onde ele se encaixa. Valores a pagar, aqueles que eu tenho obrigação de pagar, podem ser valores a pagar, ou aqueles que eu tenho para pagar de fornecedores, eu posso chamar de fornecedores, aqueles que eu tenho para receber dos meus clientes, posso chamar de clientes, as notas promissórias e demais títulos que vão surgindo com o andamento da minha empresa, eu posso dar um nome de títulos a receber, que são aqueles títulos que eu tenho a receber da parte dos meus direitos. Sim, então eu posso pensar que eu tenho lá no meu ativo contas como uma conta chamada caixa, uma conta chamada bancos, onde eu registro então as informações que estão nas contas correntes do meu banco. Então a gente costuma chamar essa conta também de bancos conta movimento, o estoque, os imóveis. Vejam que aqui eu estou falando de ativo, né? Se eu fosse considerar só o ativo imobilizado, o ativo circulante, né? Seriam caixa, bancos, estoques. Não circulante, imóveis. Mas eu também tenho os direitos, olha lá, contas a receber, que é parte do meu ativo circulante. Se eu tenho um imóvel que eu aluguei, e esse imóvel é da empresa, quer dizer, eu terei aluguéis a receber, também é parte do meu ativo. Contas do passivo, fornecedores, empréstimos, contas do patrimônio líquido, capital social, lucro ou prejuízo acumulado, reserva, que são aqueles recursos que eu posso ter feito a partir dos meus lucros para propiciar uma garantia de continuidade futura ou até mesmo de investimento. E percebam que essas contas que nós estamos vendo aqui agora, elas conseguem ser representadas naquele desenho em T, que a gente chamou de representação gráfica do patrimônio.
Se elas podem ser representadas lá, a gente pode, então, usá-las para construir o nosso balanço patrimonial, assim como nós fizemos no vídeo de simulação do balanço patrimonial. Mas vocês perceberam que quando a gente estava falando das contas, nós falamos, por exemplo, de despesas. E agora? Será que isso é também uma conta? Por exemplo, uma despesa que eu tive com a energia elétrica, conta de energia elétrica. Será que é um ativo? É um bem? Eu não posso dizer que eu tenho energia elétrica. Será que é um direito? Não é algo que eu tenho a receber. Será que é um passivo, é uma conta a pagar? Enquanto eu ainda não apaguei, sim. Mas e depois que eu apaguei? Depois que eu apaguei no sentido de apagar? Não, né? Depois que eu fiz o pagamento. Depois que ela está paga, onde é que ela fica registrada? Não é mais algo que eu tenha a pagar e nem algo que eu tenha a receber ou que seja um bem. Então ela não se encaixa naquele desenho. Ela entra em um tipo de conta diferente, uma conta que vai ser identificada como sendo despesa. Mas não é só isso. E se eu pensar, por exemplo, em uma venda que eu fiz? O faturamento, o valor que entrou para o meu caixa, por que ele entrou? Qual teria sido a origem? A destinação é o caixa, mas qual teria sido a origem? Também não é algo que eu tenha a receber, porque senão seria duplicata, receber-se outra coisa. Também não é uma obrigação a pagar, é uma conta também que não se encaixa aqui, ela é uma conta de receita. Então nós temos contas que não se encaixam aqui. Ela vai entrar em um outro tipo de conta. É também uma conta contábil, mas é uma conta que vai registrar os resultados da nossa empresa. Então a gente vai chamar como contas de resultado. Elas vão registrar as receitas e despesas dentro de um determinado período. Elas não vão aparecer diretamente no balanço patrimonial. Elas vão aparecer em outro demonstrativo, chamado demonstração de resultados do exercício. E fiquem tranquilos, a gente vai saber mais sobre esta forma de apresentar os resultados no momento futuro. Por enquanto, a gente só precisa pensar que eu tenho o balanço patrimonial, que é uma foto, uma imagem de como está a minha empresa, minha entidade em um determinado momento, ou seja, como está configurado o meu patrimônio em um determinado momento. Mas entre uma foto e outra, ou seja, entre um balanço feito no final de março e um balanço feito no final de abril, aconteceram coisas aqui para que a situação A se transformasse na situação B. A descrição do que acontece aqui no meio vai aparecer lá na demonstração de resultado do exercício. A princípio, então, eu quero que a gente fique focado, né? Vocês devem ficar focados nessa questão das contas que aparecem no balanço, por enquanto. Mais para frente, nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar com essas contas que aparecem no demonstrativo, na demonstração de resultado do exercício. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá.